Hoje, então, nós vamos continuar falando sobre os rudimentos da fé. Na aula passada, nós falamos sobre eleição. Basicamente, eleição, ela ocorre na eternidade. Deus elege as pessoas segundo o conselho da sua vontade na eternidade, antes da fundação do mundo. E conforme vai passando o tempo, o Senhor vai chamando os seus eleitos ao redor do mundo. E essa eleição, ela já é feita pelo Senhor e ela acontece a partir do decorrer do tempo, quando ocorre as pregações. As pessoas pregam as Escrituras umas para as outras e o Espírito de Deus, então, vai trabalhando no coração dos eleitos para que eles possam vir a Cristo Jesus, professar fé em Cristo Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre o ponto 2, que é o chamado, que na teologia a gente conhece como chamado eficaz ou chamado interno. Passando para o próximo slide, aí, nós vamos tentar percorrer nesses 3 tópicos aí. Quero fazer uma diferenciação sobre os 2 tipos de chamado. Vamos falar a respeito dos meios do chamado eficaz e as propriedades do chamado eficaz. A gente não tem desejo de esgotar o assunto, mas trazer esses pontos aqui e, com a graça de Deus, se aprofundar naquilo que o Senhor permitir que a gente estude no decorrer da nossa caminhada cristã. Então, nós vamos começar falando do chamado externo, no próximo slide aí. Eu compartilhei com os irmãos 2 textos. Quando nós falamos de chamado, é importante fazer esse destaque, essa diferenciação. Uma coisa é o chamado eficaz, ou o chamado interno, que nós chamamos assim na teologia, e que ocorre, esse chamado eficaz, ele é diferente daquilo que nós chamamos de chamado externo. O chamado externo, ele ocorre por meio da pregação das Escrituras Sagradas. Esse chamado que ocorre por meio das Escrituras é o que a gente conhece aí de chamado externo. O texto de Mateus, capítulo 3, os versos 1 e 2, está escrito aí: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então aí nós temos João Batista anunciando o evangelho na região em que ele estava. E então essa pregação de João Batista, todas as pessoas que chegavam ali onde eles estavam, esse convite do evangelho era feito. As pessoas eram convidadas ao arrependimento. Um outro texto que nós temos aí também é Mateus capítulo 4, versículo 17, onde diz: daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então, após João Batista ser preso, Jesus volta para a Galileia, ele deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Então, aqui nesse texto de Mateus 4, 17, também temos Jesus anunciando o evangelho para aqueles que estão diante dele, convidando as pessoas ao arrependimento. Então, isso daí que tanto João Batista, quanto Jesus e quanto os apóstolos e a igreja, com o passar do tempo, faz, pregando o evangelho, seja nos púlpitos da igreja, ou onde o Senhor te colocar e você anuncia o evangelho, quando você abre ou traz ao conhecimento das pessoas as Escrituras Sagradas, podemos dizer então que isso daí é o chamado externo, onde estamos chamando as pessoas ao arrependimento. Passando para o próximo slide, tem um texto muito conhecido por nós. Se não me engano, o Guilherme já passou por essa parábola também aqui, pregando para nós a respeito das parábolas das bodas, a parábola do casamento. O texto aí é Mateus 22, 14, onde está escrito: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E esse texto está inserido nas parábolas das bodas que Jesus conta para os seus discípulos. E nessa parábola, Jesus conta que um rei preparou uma festa de casamento para o seu filho e enviou seus servos para convidar as pessoas, chamar as pessoas, os convidados, para estar nessa festa. Esses que foram convidados rejeitaram o convite, mas aí o rei enviou seus servos de novo
para que esses convidados viessem à festa, e esses servos, então, falou nessa segunda ida, né, dos detalhes que aconteceria ali, e eles não aceitaram o convite, eles se recusaram a ir na festa de casamento. Um foi para o seu campo, outro foi cuidar dos seus negócios, e outros mataram os servos, maltrataram os servos e mataram os servos que foram enviados, convidando para a festa de casamento. Então o rei envia as suas tropas, mata ali aqueles assassinos e queima as cidades daquele povo, porque cometeram essas coisas, e ele dá ordem, olha, para os seus servos, saem pelos caminhos e tragam todos aqueles que vocês encontrarem para participar então da festa de casamento. Então, todos aqueles que foram encontrados, sejam pessoas boas ou más, foram trazidas para a festa de casamento. Aí, quando o rei ele entra na sala ali e ele se depara com a mesa, havia uma pessoa que não estava com as vestes nupciais. Então, o rei ordena aos seus servos que amarrasse essa pessoa e atirassem ela para fora nas trevas, porque ali haverá choro e ranger de dentes. E aí Jesus encerra a parábola com esse versículo 22 aí. Então, focando na questão do chamado externo, essa palavra nesse texto aí tem o sentido de alguém que foi convidado para algo. Então Deus envia os seus servos, Deus envia a sua igreja, Deus envia o seu povo, Deus enviou os seus profetas no passado, de maneira que eles anunciavam a palavra de Deus, e no Novo Testamento anunciamos o Evangelho, que são as Escrituras Sagradas, de forma fiel, chamando o povo para essa festa de casamento. E como a gente faz isso? Convidando o povo ao arrependimento. Porque para participar das bodas do Cordeiro, precisamos chamar as pessoas ao arrependimento. E aqui se dá a pregação das Escrituras, quando você se põe a evangelizar as pessoas. Então nós estamos convidando as pessoas ao arrependimento, para que eles creiam então nas boas novas. Então esse chamado aí, que esse texto está mostrando para nós, é o chamado externo. Só que tem um detalhe, o chamado externo é possível as pessoas recusarem. Até aqui, no chamado externo, nós não temos o que conhecemos na teologia da execução da graça irresistível. Então, todas as pessoas com quem a gente fala das Escrituras, alguém chegou para você em algum momento e falou das Escrituras Sagradas, ou você ouviu a palavra de Deus em algum lugar. Então, quando você ouve as Escrituras te chamando ao arrependimento, no seu estado de pecador, no seu estado de morte no passado, essa pregação estava te chamando ao arrependimento, a se render a Cristo Jesus. Na realização desse chamado externo, então, é possível que as pessoas ouçam e recusem o chamado. Podem muitas vezes ouvir a pregação da palavra de Deus, mas muitas vão ouvir não para a salvação. Há muita gente, infelizmente, que estão nas igrejas, mas que nunca se converteram de fato. Gostam do que ouvem, acham o ambiente legal, então participam, gostam da moral e da ética que existe na palavra de Deus, então estão aqui porque gostam, mas nunca se converteram de fato. E é o caso, por exemplo, dessa pessoa que o rei chega ali e pede para amarrar ela e lançar nas trevas. Ela está ali, ela ouviu o convite possivelmente, mas ela não está pronta, ela não está com as vestes necessárias para participar daquela festa. Então ela é lançada fora. Então há muitas pessoas que podem estar nessa situação também dentro das igrejas. Então, em resumo, o convite que o Evangelho faz às pessoas, o convite que o Evangelho fez a nós no passado, nos chamou ao arrependimento e fé. Então, esse chamado, que é diferente daquilo que acontece quando o Senhor chama para a salvação, e realiza a salvação, é o que chamamos de chamado externo. E nesse chamado externo, que nós somos enviados a pregar a palavra de Deus, a gente não pode, de maneira alguma, adaptar as Escrituras Sagradas para torná-la, então, apetecível às pessoas que estão ouvindo. Não podemos aumentar e nem diminuir o Evangelho para que as pessoas sejam convencidas ou persuadidas. Nós precisamos apenas, o que a gente chama na tecnologia de Ctrl-C, Ctrl-V. Nós vamos pegar as Escrituras, vamos entender ela e vamos expor ela para as pessoas.
e rogar a Deus que o Espírito Santo possa agir no coração dela para que ela venha ao conhecimento da verdade. O Evangelho é poderoso, foi o meio que o Senhor escolheu salvar pecadores. Nós precisamos crer, então, que essa palavra ela é poderosa para transformar o mais duro dos corações que existe na face da terra. Transformou o meu e o seu coração. Então, pode transformar o coração daqueles que o Senhor assim desejar. Então, nosso papel é só convidar as pessoas, expondo a elas as Escrituras Sagradas. Foi assim que em algum momento isso aconteceu conosco também. Nossos pais, os nossos tios, avós, amigos, há uma pregação no rádio, antigamente era o rádio, não tinha a internet fácil como temos hoje. Enfim, alguém escrevendo carta para você, falando do Evangelho, um papel que você lê um versículo e ali o Senhor levou essa palavra até o seu coração. Enfim, nós como igreja somos enviados então a fazer esse chamado externo, a pregar o Evangelho para as pessoas. Passando aí, nós vamos falar um pouco agora falando ainda do chamado externo, eu gostaria de ler esse ponto 6 da nossa confissão de fé, aquilo que professamos aqui na igreja, que diz assim: cremos que as bênçãos da salvação são colocadas à disposição de todos pelo Evangelho, que é o dever imediato de todos aceitá-las por uma fé cordial, penitente e obediente, e que nada impede a salvação do maior pecador na terra, exceto sua própria depravação, inerente e rejeição voluntária do Evangelho, que a rejeição envolve-o em uma condenação agravada. Então a gente convida as pessoas, mas as pessoas podem não querer aceitar o convite do Evangelho. Nós não temos que nos martirizar por isso, mas devemos orar para que Deus possa, em algum momento, trabalhar o coração dessa pessoa para que ela venha à fé. Passando para o chamado interno, alguém quer fazer alguma pergunta em relação a isso? Alguma colocação? Eu vou fazer uma pergunta em relação à salvação externa, né? Porque Deus, Ele escolhe quem vai salvar. Sim. E aquele que ouve a palavra, se ele aceitar, então, nesse caso, ele já foi escolhido por Deus. E se ele não aceitar? A pessoa que ouve o Evangelho, a pregação do Evangelho é o convite de Deus para que todos venham ao arrependimento. Então, quando a gente prega as Escrituras nas igrejas ou no lugar que o Senhor está, de certa maneira a gente está cumprindo essa questão desse chamado externo. A pessoa, para ser salva, o Espírito de Deus vai levar essa palavra ao coração dela. Muitas é no debate pronto ali, a pessoa se rende ali de maneira imediata, mas tem outras que a palavra de Deus vai trabalhando no coração. Como a gente falou no domingo passado, o Guilherme até deu o exemplo de Lutero. Ele tinha contato com as Escrituras e ele se martirizava muito, se penitenciava naqueles dias. Mas em um determinado momento da vida dele, ele leu as Escrituras onde está que o justo viverá pela fé. E ali o Senhor abriu o entendimento dele para a questão de que não eram necessárias indulgências para ser salvo. Então se passou um tempo. Conosco não foi diferente. Possivelmente você ouviu a palavra de Deus por muito tempo. E talvez você frequentou a igreja por muito tempo. Mas você teve plena consciência de que você se converteu depois de muito tempo. Mesmo participando das reuniões, mesmo participando das programações da igreja, foi depois de um tempo que você percebeu, não, agora realmente eu creio que Cristo Jesus é o Senhor e o Salvador da minha vida. Há muita gente dentro das igrejas que estão naquele estado de convencimento ainda. Estão sendo trabalhados pela palavra de Deus. Mas há aquele marco zero em que você compreende, agora sim, eu entendo que Jesus é o Senhor e o Salvador da minha vida. Entendi. Vamos falar então do chamado interno? A gente abre para mais perguntas depois. O chamado interno, também conhecemos na teologia de chamado eficaz. E ele é um pouco diferente do chamado externo. Esse chamado interno, ele é particular, ele é efetivo e ele é eficiente. É particular porque ele é feito ao indivíduo, que de certa maneira vai reverberar na comunidade, porque esse indivíduo que é chamado de forma eficaz,
aí ele vai participar de alguma igreja cristã, ele vai se colocar à disposição de irmãos, ele vai participar da comunidade. Ele é efetivo e eficiente também porque é um chamado onde a pessoa estava morta em delitos e pecados, como Paulo fala para nós ali em Efésios. E quando esse chamado eficaz é feito, a pessoa então ela vai sair desse estado de morte, ela vai sair da escravidão do pecado para ser salva em Cristo Jesus. Somente a chamada externa não é suficiente para a salvação. É necessário então que ocorra essa chamada interna. O texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versos 13 e 14, diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse texto aí, de 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, Paulo está dando graças a Deus por aqueles irmãos, porque são pessoas que foram escolhidas por Deus para a salvação. Deus chama essas pessoas mediante o Evangelho. Paulo deixa muito claro isso aí no texto. A palavra chamou nesse texto aí não é um convite apenas em que a pessoa tem a possibilidade de recusar, como nós lemos ali em Mateus 22, 14. Esse chamou aí que Paulo fala no texto, ele tem um sentido de convocação. É um convite de autoridade que convoca alguém para participar de algo. Então, quando esse convite é feito, nós não temos como recusar. É aquele convite, por exemplo, que você está lá na sua casa, hoje eu acho que nem existe mais isso, e aí você recebe um convite do exército para ir para uma guerra. Você não pode recusar, você precisa se apresentar e ir. Então, esse convite que o Senhor nos faz, por meio do Evangelho, Paulo deixa muito claro aí, que não é por meio de coisas que nós criamos, mas é por meio do Evangelho. Esse é o chamado eficaz. Nós vamos falar um pouco mais a respeito dele. É um chamado que, então, a pessoa ela é apresentada à graça irresistível do nosso Deus. Então, quando o chamado eficaz é feito, nesse momento, o que acontece no coração da pessoa? Os olhos dela se abrem para aquilo que o Senhor Deus fez por meio de Cristo Jesus na cruz. Ela tem uma compreensão do seu estado, ela consegue se ver agora, e ela entende o seu estado de pecado, ela compreende o seu estado de morte, porque ela consegue ver que ela está longe de Deus. Até aquele momento ela estava longe de Deus, e agora os olhos dela estão abertos para uma nova realidade, em que ela consegue ver a cruz de Cristo, aquilo que Deus fez, enviando o seu Filho para morrer na cruz, para salvar os pecadores da condenação eterna. Então o chamado eficaz, ele é irresistível por conta disso, porque o Senhor abre o nosso entendimento. E quando nós somos apresentados a essa realidade do Evangelho, em que Cristo Jesus morreu, meus irmãos, não existe outra coisa senão nos rendermos ao Senhor e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Passando para o próximo slide, o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 4, os versos 4 a 6, nos ajuda com respeito a esse chamado interno, a esse chamado eficaz. O texto diz assim: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nesse texto aí que lemos, Paulo deixa claro que o Deus deste mundo cegou o entendimento para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O Deus deste mundo, então, ele
instaura trevas na vida das pessoas, ele cega as pessoas, ele coloca um impedimento na vida das pessoas para que elas não vejam essa luz do Evangelho da glória de Cristo e então elas permaneçam na escuridão. E essa escuridão é muito pior do que uma pessoa, por exemplo, que é deficiente visual. Porque essa escuridão impede a pessoa, de fato, de ter uma plena consciência do seu estado pecaminoso e daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então, Deus deste século cega as pessoas de maneira que elas não conseguem ver a beleza de Cristo, que é a joia mais preciosa que existe. Não temos outro bem maior, não temos outro tesouro maior que não seja Jesus Cristo, nem aquilo que Ele fez por nós. O chamado interno tem relação com convocação, como nós dissemos. Não é um convite que podemos recusar. E quando esse chamado interno, esse chamado eficaz, ele é feito, Deus não está realizando, isso é bom frisar, uma coerção na vontade humana, como se o Senhor estivesse com uma arma apontada para a cabeça do pecador, falando para ele, agora você vai se arrepender, senão vou tirar a sua vida. Não é assim que o Senhor faz. Não é assim que acontece a conversão na vida da pessoa. O que acontece, meus irmãos, é um milagre, e um milagre grandioso. A gente olha talvez a salvação de uma forma muito simples, mas é um milagre grandioso, é estrondoso, por assim dizer. Porque o Senhor faz algo aqui nas nossas vidas de uma maneira muito grande. Nós estávamos cegos, e Deus resplandeceu em nosso coração. Esse milagre que Deus realiza na vida do pecador, de resplandecer em seu coração, Paulo está comparando isso com o que Deus fala lá em Gênesis, na expressão haja luz. Então nós estávamos numa escuridão profunda, tremenda, a gente não conseguia ver nada além daquilo que nós fazíamos segundo os desejos da nossa carne. E é como se o Senhor chegasse no nosso coração e falasse, haja luz, e então o Evangelho se abre a nós. Isso é um grande milagre. Quando Deus resplandece no coração de alguém, essa pessoa ela sai da cegueira para a luz, de maneira que quando ela é exposta a essa luz, e somente nessa luz é que a gente consegue ter um pleno conhecimento de quem somos. Se nós quisermos conhecer quem somos de fato, precisamos nos ver pela ótica do Evangelho. Se nós não nos vermos pela ótica do Evangelho, nós não teremos uma correta compreensão de quem nós somos de fato. E aqui as Escrituras estão tratando de coisas eternas. Nós somos pecadores, estávamos mortos em delitos e pecados, cegos totalmente para a obra que Cristo fez. A gente ouvia falar da cruz, mas a cruz não movia o nosso coração a nada. Talvez a gente achasse a história do Evangelho é uma bela história, olha só como Jesus é um grande herói. As pessoas precisam mesmo ouvir para ter esperança, mas é muito mais do que isso. E Paulo está falando aqui que é como se o Senhor estivesse falando ali, ó, haja luz no coração dessa pessoa que estava em trevas. Então, quando essa luz ela chega no coração da pessoa, ela sai da morte para a vida, ela sai da escravidão para a liberdade em Cristo Jesus. Esse resplandecer de Deus no coração conduz a pessoa a não ver mais a cruz de Cristo como uma loucura. Nossa, como é que eu vou servir alguém que morreu? Como é que eu vou servir alguém que entregou a sua vida na mão de pecadores? Agora que Deus resplandeceu em nosso coração, e nos trouxe o pleno conhecimento, nos trouxe de fato o conhecimento daquilo que Cristo fez, a gente vê a cruz de Cristo como sabedoria e poder de Deus, a gente se gloria naquilo que Jesus padeceu na cruz. A gente glorifica a Deus porque a gente compreende aquilo que foi feito por nós na cruz. E sem esse chamado eficaz, isso é impossível. As pessoas não conseguem chegar a esse conhecimento por elas mesmas. É necessário que essa palavra seja levada ao coração, é necessário que o Senhor resplandeça no coração da pessoa, dando a ela a iluminação do conhecimento da glória de Deus, para que então ela venha ao conhecimento da verdade. John Piper, comentando a esse respeito, ele diz, o chamado eficaz é um milagre que remove a nossa cegueira. Deus faz a glória de Cristo resplandecer com beleza irresistível. E aí ele chama isso de graça irresistível.
Passando para o próximo slide, para encerrar essa parte do chamado interno, o capítulo 10, no ponto 2 ali da Confissão de Fé Batista de 1689, diz o seguinte: esse chamado eficaz é somente por livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem, e nem de algum poder ou agência da criatura, sendo ele totalmente passivo nisso, estando morto em pecados e transgressões, até que, sendo vivificado e renovado pelo Espírito Santo, ele é feito capaz de corresponder a esse chamado e a receber a graça oferecida e comunicada nele. Para isso é necessário um poder que de modo nenhum é menor do que aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Aquele poder que o Senhor Deus usou para trazer Jesus Cristo de volta à vida, ressuscitando o nosso Senhor, é o mesmo poder que o Senhor usa para nos tirar das trevas, para remover a cegueira e para nos trazer ao conhecimento de Cristo, nos chamando eficazmente. Isso é grandioso, isso é um milagre do Evangelho. Isso então é o chamado interno. Alguma pergunta aqui? Alguém queria fazer alguma pergunta, complementar alguma coisa? E aceitação, né? Se a pessoa aceita a palavra, se seria salvo. Aí eu queria ver com o pastor se tem relação com aquela parábola do semeador, né? Que fala em Lucas 8, 11. Esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aquele que cai à beira do caminho são os que ouviram e vêm a seguir, e o diabo arrebata-lhes do coração a palavra para não suceder que, crendo, seja salvo. E aí prossegue, né? O que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e, na hora da aprovação, se desviam. Aí prossegue: a que cai entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Isso. Aí eu queria saber se tem relação com o que ela perguntou e também com o que o pastor acabou de falar, né? Sobre a agir de Deus aí com essa parábola. Sim. Sim, tem relação sim. A gente vê aí que tem pessoas que recebem o Evangelho, mas não permanecem. Possivelmente são pessoas que simpatizaram, acharam muito bom aquilo que ouviram, mas não permanecem, porque ainda não chegaram ao conhecimento de fato daquilo que Cristo fez. Quando a pessoa ela tem esse pleno entendimento daquilo que Cristo fez na cruz, ela jamais vai abandonar, ela vai deixar de servir ao Senhor. Ela pode sim passar por momentos que a gente pode chamar de escuridão da alma, em que ela pode fraquejar na sua caminhada cristã, em que ela pode passar por algum tipo de esfriamento ali, mas ela nunca vai deixar de servir ao Senhor, mesmo nesses momentos de dificuldade, de dor, de angústia, de fraqueza. Ela nunca vai deixar de servir a Deus, ela nunca vai abandonar a fé cristã, porque a palavra de Deus frutificou no seu coração. Todos nós estamos suscetíveis a passar por esses momentos. Mas esses que abandonam, de fato, essas pessoas nunca chegaram ao pleno conhecimento de quem é Jesus Cristo, de quem é aquilo que Cristo fez. Cai naquela questão daquele homem que estava ali na festa das bodas do Cordeiro, mas ele não estava com as vestes nupciais. Então, ele foi atirado para fora, infelizmente. Então, eu creio, na verdade, que essa parábola, ela complementa, né, o que a gente está falando aqui de chamado interno e de chamado externo. Ele vai declarar que aqueles simpatizantes, né, porque eles disseram que era descendente de Abraão, e Jesus Cristo falou bem claro para ele: vocês são os filhos do diabo, vocês nunca permaneceram na verdade. Então, quer dizer, o fato deles não ter essa verdade em seus corações, do Messias que chegou, Jesus Cristo pôde testificar. Né? E uma vez também o próprio
Jesus pregando, Pedro vai chamar a atenção de Jesus, dizendo que o discurso dele foi muito duro para com aquela plateia. E aí o próprio Jesus disse, se você quer ir embora, você pode ir. Aí Pedro vai responder, como eu vou embora se só tu tem a palavra da vida eterna? E para finalizar, você usou uma expressão aí, na questão de pregar o evangelho, muitas vezes, deixando na incumbência da pessoa do Espírito Santo, que nós não devemos nos lamentar. Mas é importante para nós, principalmente que temos essa linha reformada, que o evangelho seja pregado, colocando a consistência do evangelho, porque há muitas ações pragmáticas aí, e que as pessoas, como você mencionou, às vezes estão em nosso meio 10, 15 anos e não tem um certo crescimento por causa do alimento que não foi verdadeiramente um alimento saudável, que a Bíblia chama o leite genuíno. Então é importante também, porque às vezes a gente está lidando com crentes aí, a gente esperando que esses tenham uma recíproca mais matura, e aí a gente vê a infantilidade por falta desse valor nutritivo da palavra de Deus. Obrigado pela contribuição. O fato de nós não termos que nos martirizar se a pessoa não está ouvindo, não nos tira a responsabilidade de orar a Deus, de forma a lamentar, de forma a se entristecer de fato, porque as pessoas estão recusando algo que aponta para a eternidade. E isso deve, de fato, nos levar a lamentar diante de Deus e pedir a Deus graça por essas pessoas e por aqueles que Ele colocar diante de nós. E nós precisamos cumprir essa chamada, assim, de pregar as Escrituras e não perder esse fervor. A igreja, ela, ao longo da história, ela cresceu dessa forma. As pessoas sendo enviadas aonde elas estavam, pregando o evangelho com fervor, sendo operosos na palavra de Deus. Não é simplesmente fazendo milagres, trazendo o que as pessoas de fato muitas vezes almejam. É trazendo o que as pessoas precisam. Nem sempre o que nós desejamos é o que precisamos de fato. O nosso desejo está muito atrelado muitas vezes a algum tipo de satisfação, mas não necessariamente o nosso desejo às vezes está ligado com aquilo que nós precisamos. E o evangelho traz o que todos nós precisamos. E muitas vezes ele vai mostrar que o nosso desejo não é o correto. Então nós precisamos pregar as Escrituras fielmente e orar ao Senhor para que Deus possa trabalhar o coração daqueles que estão ouvindo, para que elas sejam chamadas de maneira eficaz. Em Atos 13:48, só reforçando esse ensino do chamado eficaz, diz assim: os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Amém. Reforça tanto a eleição quanto o chamado eficaz. Exato. Aqui. Paulo, se não me engano, quando ele estava ali com aqueles filósofos conversando, nem todo mundo ouviu a pregação dele e se converteu. Então a gente tem esses episódios desse lado da eternidade. Então o que a gente não pode é esmurecer, pelo fato das pessoas não ouvirem, eu vou deixar de pregar o evangelho. Não, nós temos que continuar. Deus é quem sabe, Deus sabe quem Ele vai chamar. Nosso papel é pregar, e de maneira incansável. Pregar a palavra de Deus, crendo no poder do evangelho, para que possa transformar as pessoas. Podemos continuar? Vamos lá. Então, agora o próximo slide aí, o segundo ponto lá da nossa agenda, são os meios do chamado eficaz. Então, quando falamos de chamado interno ou chamado eficaz, basicamente temos vamos falar desses dois meios aí que são usados para que o chamado eficaz ele seja realizado. Temos as Escrituras Sagradas, que é a pregação do Evangelho, e temos o Espírito de Deus também. Então, quando a gente fala da pregação das Escrituras, é muito importante que a gente tenha a plena e a correta compreensão de que precisamos falar da palavra de Deus. Paulo, em 1 Coríntios 1, 21, dos versos 21 a 23, ele diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura
para os gentios. Então, sem as Escrituras, sem a pregação fiel da palavra de Deus, dificilmente as pessoas vão vir a compreender a respeito das coisas eternas. Cristo, por exemplo, é o verbo eterno de Deus, e ele usa, e Deus apresenta Cristo às pessoas por meio do seu Espírito para que os eleitos possam ser salvos. O próprio Cristo, por exemplo, em seu ministério terreno, ele fez uso da palavra de Deus. Em João capítulo 14, versículo 24, Jesus diz que a palavra que ele anunciava não era dele, mas do Pai que o tinha enviado. As pessoas se maravilhavam com o ensino de Jesus Cristo. Os discípulos de Cristo, após a descida do Espírito, seguiram o mesmo caminho de Cristo, o mesmo exemplo que Cristo deixou. Então eles pregaram as Escrituras e essa pregação mexeu com as estruturas do mundo antigo. Por exemplo, em Atos 17, 1-8, há o relato de que Paulo e Silas chegaram ali em Tessalônica, pregaram a palavra de Deus. Paulo, como era costume, quando ele chegava nas cidades, ele se dirigia a alguma sinagoga, e ali ele passou 3 sábados pregando a palavra de Deus entre os judeus, e muitos se juntaram a Paulo e Silas, diz a palavra de Deus, e uma multidão de gregos piedosos e mulheres importantes também fizeram a mesma coisa, se juntando a Paulo e Silas. E aí os judeus, naquela ocasião, movidos de inveja, causaram um tumulto na cidade, dizendo que quem causava tumulto, de fato, eram aqueles que pregavam a palavra de Deus. Então eles criaram uma narrativa para colocar culpa naqueles que não tinham, para então expulsar aqueles que estavam pregando o evangelho dali. A pregação fiel das Escrituras basta. Não é preciso recorrer a nenhum método de conversão. Não cabe a nós transformar a vida das pessoas. Paulo diz em Romanos 1,16 que o Evangelho, as Escrituras Sagradas, é o poder de Deus para a salvação. E falando agora do Espírito, ele é aquele que leva a palavra de Deus ao coração do pecador. É ele quem vai romper com as resistências das pessoas, levando a palavra de Deus, então, ao coração dos eleitos. Devido ao fato da nossa total depravação, do estado de morte em que nós estávamos, nós éramos incapazes de buscar a Deus. E a gente jamais ia crer em Cristo se o Espírito de Deus não vencesse a rebeldia que havia em nosso coração. A inclinação da carne, a nossa inclinação natural, é contra Deus, devido ao fato de que a nossa natureza ela não está sujeita à lei de Deus. O eleito, então, ele precisa dessa ação contínua da graça salvadora em seu coração, para que ele não viva de acordo com a sua vontade, não use, por assim dizer, a sua liberdade para resistir a Deus, porque o caminho natural do homem, sem a ação do Espírito, é resistir a Deus, é não buscar o Senhor, é se apartar do Senhor. Então nós só conseguimos perseverar, só conseguimos permanecer, porque Deus trabalha o nosso coração, Deus preserva as nossas vidas, Deus nos guarda nele mesmo, em Cristo Jesus, para que a gente consiga permanecer fiel ao Senhor até que Ele volte ou até que Ele nos leve para si. Se o Senhor não nos preservar por meio do seu Espírito, nós vamos resisti-lo, nós vamos repelir o Senhor dos nossos corações. Então, o Espírito de Deus, meus irmãos, a Trindade, por assim dizer, trabalha dioturnamente, preservando a vida dos eleitos para que eles continuem crendo em Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele ilumina a mente das pessoas, dos eleitos, mostrando a realidade das coisas, aonde então essa pessoa ela vai conseguir, ao mesmo tempo, ver a obra salvadora de Cristo e se ver ao mesmo tempo. Então, nesse momento, o eleito ele é plenamente convencido, e nesse ponto ele não pode mais resistir à graça irresistível do Senhor que é manifestada a ele. O Senhor não causa uma coerção na vontade humana, como nós falamos aqui, o Senhor transforma ela. Porque até então a gente não tem um pleno conhecimento, a nossa consciência não é aberta para a maravilha daquilo que Cristo fez. Então, quando a nossa mente é aberta para essa realidade, a gente se rende ao Senhor. Naturalmente, nós temos resistência ao arrependimento. 2 Timóteo, capítulo 2, os versos 24 a 26, assim: o servo do Senhor
não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então, nesse texto aí, Paulo está deixando bem claro para Timóteo que Deus é quem concede o arrependimento para que então a gente chegue ao conhecimento da verdade. Por isso que podemos afirmar que quando a graça de Deus é manifestada na vida do eleito, ela é irresistível, porque o nosso coração por si mesmo não se arrepende. Haja visto que você pode pregar o evangelho para muita gente não dá a mínima. Mas quando o Senhor vence a nossa resistência, quando o Espírito leva a palavra de Deus ao nosso coração, e ali então o Senhor nos mostra a realidade daquilo que Cristo fez, meus irmãos, só nos resta arrepender, mas esse arrependimento não é nós que produzimos, é o próprio Deus quem realiza em nós, para que então a gente possa render-se ao Senhor. Nós não podemos resistir quando o Senhor dá o arrependimento, porque o próprio significado do dom do arrependimento é que Deus mudou o nosso coração e tornou disposto a arrepender-se. Em outras palavras, o dom do arrependimento é a anulação da resistência ao arrependimento. Esta é a razão por que chamamos esta obra de Deus de graça irresistível. A resistência ao arrependimento é substituída pelo dom do arrependimento. Foi assim que todos nós chegamos a arrepender-nos. Essa definição aqui, quem fala foi o John Piper no livro 5 Pontos. Em resumo, meus irmãos, é o Espírito Santo quem vence a resistência das nossas vidas, quem venceu, para que então a gente chegasse ao conhecimento da verdade. E ele levou a palavra que ouvimos ao nosso coração. Então, nós ali fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E ali então foi nos dado por Deus o arrependimento e a fé, de maneira que pudéssemos então nos arrepender a Cristo e crer somente nele, tê-lo como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Passando para o próximo slide, os meios, ainda falando dos meios do chamado eficaz, eu destaquei somente 2 aqui, que é o Espírito de Deus e a palavra pregada. A nossa confissão de fé, no ponto 8, ela diz o seguinte: cremos que o arrependimento e a fé são deveres sagrados e também graças inseparáveis operadas em nossas almas pelo Espírito regenerador de Deus, pelo que, sendo profundamente convencidos de nossa culpa, perigo e incapacidade e do caminho da salvação por Cristo, nós retornamos para Deus com contrição, confissão e súplica por misericórdia não fingidas, ao mesmo tempo recebendo genuinamente o Senhor Jesus Cristo como nosso profeta, sacerdote e rei, e confiando nele somente como único e todo suficiente Salvador. Então, meus irmãos, é um milagre de Deus que o Espírito Santo opera em nosso coração, mudando a nossa vontade, nos apresentando a realidade do Evangelho para que a gente possa se arrepender então. Alguma pergunta nesse ponto 2 aqui? Eu já estou caminhando para o final. Não? Então vamos para o próximo slide, e aí a gente encerra. Aqui é somente para mostrar para os irmãos as propriedades do chamado eficaz. A gente poderia destacar mais aqui. Então, é um chamado gracioso, é um chamado irresistível, mas eu destaquei 3 aqui. Em primeiro lugar, que nós somos chamados à salvação para viver em santidade. 2 Timóteo está escrito assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Eu vou pedir para algum irmão confirmar para mim se é 2 Timóteo 1,9 ou 2 Timóteo 2,9, que eu anotei 2 referências aqui. Quanto? 1,9. Ok, então ali está certo. A minha cola aqui que está errada. Muito bem, os eleitos são chamados de forma eficaz para viver de maneira santa. Nós não somos chamados para viver de qualquer maneira.
Esse chamado aponta para o fato de que somos chamados para viver não mais envolvidos com o pecado, somos chamados para viver fora de nós mesmos, porque enquanto vivemos em nós mesmos, vivíamos segundo os desejos ruins do nosso coração. Então aqui o eleito, aquele que é salvo, que é chamado de forma eficaz, ele é separado por Deus, ele é consagrado a Deus para o serviço do Senhor. Então esse chamado eficaz engloba a vida de santidade. O eleito, ele passa a desejar viver em santidade. Ele não tem mais prazer no pecado. O pecado é uma parasita na sua vida. Filipenses capítulo 3:14 também nos mostra que esse chamado ele é elevado. Ali está escrito: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É um chamado elevado porque envolve morrer para o pecado, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Ele é um chamado eficaz porque morremos para o mundo. É um chamado eficaz porque o Senhor nos traz a salvação. E por meio desse chamado eficaz a gente morre para o mundo, a gente passa a viver pela fé e temos comunhão com Deus, coisa que nós não desejávamos antes. E esse chamado eficaz, ele nos confere privilégios, tais como somos ali adotados como filhos, porque não éramos filhos, fomos justificados e temos herança em Cristo Jesus, somos co-herdeiros de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, um chamado elevado. E para terminar, um chamado glorioso. 1 Pedro 5,10 diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo o chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Somos chamados, meus irmãos, para desfrutar de Deus eternamente. Nosso estado era de morte, mas quando fomos chamados por Deus, somos chamados ao deleite, ao descanso, ao prazer verdadeiro. Saímos da escravidão, saímos da morte para reinar com Cristo, para estar com Cristo nas regiões celestiais. Cristo preenche a nossa insuficiência com Ele mesmo e nos concede contentamento e nos promove para que sejamos, então, cidadãos do seu reino. Estamos aqui nesse mundo, por assim dizer, expatriados agora. Nós não pertencemos a essa pátria. Nossa pátria é celestial e ela só é possível por meio de Jesus Cristo. Então, nós temos esperança de um dia estar com o Senhor, justamente porque um dia o Espírito de Deus foi lá, mudou a nossa vontade, levou a palavra de Deus ao nosso coração, mostrou a nós a realidade de quem éramos e aquilo que Cristo fez. Deus nos deu arrependimento e fé para crermos em Cristo Jesus. Por isso que falamos incansavelmente que a obra de salvação pertence somente a Deus. E nós só somos ali passivos, nós recebemos aquilo que o Senhor faz por meio de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta, colocação? Encerramos por aqui hoje. Bom dia, meus irmãos. Creio que essa passagem de Lucas 24 em diante, na verdade, ele traz, se a gente pode chamar de algo espiritual, algo que realmente acontece e muda a perspectiva de pessoas através da palavra, através do Espírito e através do abrir dos olhos. Então, deixa eu ler rapidamente. Era Jesus, junto com os discípulos no caminho de Emaús. O que acontece ali, né? Então, Jesus já tinha falado com eles tinham dado testemunho de que tinha acontecido lá em Jerusalém, a perseguição que tinha acontecido, eles estavam fugindo para essa terra. Aí Jesus já estava andando com eles, né? Deu ali de João sem braço, dizendo, não, o que aconteceu, né? Eles sabendo exatamente. Aí então Jesus olha para eles, né? Vendo o coração deles, com medo, com problemas, com algumas dificuldades ali. Ele fala assim, então ele lhes disse, olha a pregação do Evangelho pelo próprio Jesus. Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Estava escrito. Isso tinha sido pregado para eles. E não uma vez só. Eles conheciam.
E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia por onde iam, eles de menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Olha o partir de si, né? Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram. E eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: olha aqui o que o coração convencido, convertido acontece. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Olha a mudança, olha a transformação, olha o cuidado. E já não tinham mais medo, já não olhavam mais como: puxa, será que é verdade que ele ressuscitou? Será que é verdade esse negócio do Evangelho? Será que é verdade? A verdade estava diante deles. A transformação aconteceu de imediato. E o Senhor nos mostrou como é que funciona isso. É obra de Deus. Por isso que a gente considera um milagre grandioso. A obra de salvação é o maior dos milagres. Milagre, a gente vê pessoas sendo curadas e a gente dá graças a Deus por isso, mas eles não são maiores do que aquilo que o Senhor faz no coração do pecador. Abrir o entendimento, por exemplo, desses que estavam para Emaús é maravilhoso. E o Senhor fez assim conosco. O mesmo poder que o Senhor usou para ressuscitar Jesus Cristo, o Senhor usou para nos trazer a salvação. Gente, isso é obra de Deus. A gente só tem que se alegrar no Senhor, glorificar Deus, exaltar o Senhor. Nosso estado era terrível, mas o Senhor nos trouxe para uma realidade diferente. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Mais alguém, irmãos? A gente vai orar para encerrar. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode nos perguntar aqui nos cultos, nos intervalos, no WhatsApp, nos procurar particularmente também. A gente está aqui para servir uns aos outros e vai ser uma alegria poder contribuir com os irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, por sua palavra, por nos dar graça, por nos chamar de maneira eficaz. Obrigado por ter conduzido pessoas a nos pregar o Evangelho. Ó Deus, obrigado por levar esse Evangelho ao nosso coração e obrigado por mudar a nossa vida. Deus, somos imensamente gratos, porque se não fosse assim, não serviríamos o Senhor, não teríamos esperança, viveríamos, ó Deus, afundados em nossos desejos, teríamos uma vida realmente pobre, ainda que pudéssemos ter tudo nesse lado da eternidade, dinheiro, casa, carro, enfim, Deus, sem o Senhor, sem a salvação, estaríamos pobres ainda. Podemos dizer então, Deus, que somos os mais ricos da terra, porque somos salvos em Cristo Jesus. E o Senhor tem nos preservado, cuidado de nós, nos fortalecido para continuarmos perseverando até o dia final. Senhor, que Tu esteja conosco, que o nosso coração seja sempre grato por aquilo que o Senhor fez em nós por meio de Jesus. Obrigado por vir a nós. Obrigado por vir ao nosso nível na pessoa de Cristo. Obrigado por se revelar a nós na pessoa de Cristo. Deus, te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ao nosso intervalo. Em seguida, retornaremos ao culto.